Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver Lei de Kirchhoff. Gustavo Robert Kirchhoff, ele viveu entre 1824 a 1887. O que você precisa saber para entender as leis de Kirchhoff? Primeiro, você precisa saber a associação de resistores. Nisso nós vimos alguns vídeos atrás. E também leis de ohms. E a lei de nó, ramos e malha. O nó, ramos e malhas nós vamos ver agora. Mas a associação de resistores e lei de ohms nós já vimos e explicamos aqui, fizemos vários exercícios. E também sistema de equação. Esse sistema de equação aqui é a equação do primeiro grau. Tá? Isso vocês precisam saber para resolver os exercícios usando a lei de Kirchhoff. Nós temos um circuito aí com 5 resistências e 2 tensões. Nós, o que vem a ser o nó? Nós temos aí 2 nós nesse circuito. O nó A e o nó B. Nós são pontos do circuito comum a condutores. Então nós temos o A e o B. Ramos. O que é ramos? Ramo é um trecho do circuito entre nós. E malha? Malha é um conjunto de ramos que formam um circuito fechado. Bem, falando isso, parece que não deu para entender nada, né? Mas vamos lá entender o que vem a ser o nó, ramos e malha. Bem, o nó, tá? Olha aí, o nó A, você vê que ele tem 3 elementos conectado a ele, o R1, R3 e R4. Para ter um nó, tem que ter no mínimo 3 elementos conectados. Por exemplo, aí, ó, o R3 e R2, a junção dele não é um nó, porque tem só 2 junções aí. São 2 elementos, R1 e R2. Mas no nó A nós temos 3, o R1, R3 e R4. O nó B, o que nós temos? Quais os elementos nós temos aí? Nós temos o R2, o R5 e a tensão U. Então nós temos no nó B 3 elementos conectados. Ramos. O que é o ramo? O ramo é o trecho do circuito entre os nó. Exemplo, vamos pegar o nó A. Tá? Quantos ramos nós vamos ter nesse circuito aí? Do A, você vai ter que chegar até o nó B. Quantos caminhos você tem para chegar até o B? Bem, nós temos um caminho aí, que é do A, que passando pelo R3 e R2. Aí você chega no B. Tá? Onde está passando essa corrente I2. O outro caminho, saindo do A até chegar no B. Você passa pelo o R1 e a tensão 1 e chega no B. Então, você vai no sentido anti-horário. Você chega até no B. O outro ramo, nós temos o que? Sai de A, passa para o R4, a tensão 2, passa para o R5 e chega em B. Então, esse é o outro ramo. Nós temos 3 ramos nesse circuito aí. E malha? O que vem a ser uma malha? Malha é um conjunto de ramos que formam um circuito fechado. É isso aí. Bem, quantos caminhos nós teremos saindo de A, do nó A, até chegar no A novamente? Bem, vamos ver os caminhos que nós temos aí. Podemos sair de A passando por R4, pela tensão 2, passando por R5, depois passa por R2 e passa pelo R3, chegamos no A. Quer dizer, no sentido horário. A gente sai de A, passa por R4, tensão 2, R5, R2, R3 e chega no A novamente. Essa é uma das malhas. Qual é a outra malha que nós temos? Vamos sair do nó A, no sentido anti-horário. O que nós vamos ter? Vamos passar por R1, pela tensão 1, pela R2 e pelo R3 e chegamos no A novamente. Então, essa é uma outra malha. Qual é a outra malha? A outra malha vai ser no circuito externo. A gente sai do A, vamos fazer no sentido horário. Vamos sair de A, passar pelo R4, pela tensão 2, pelo R5 e depois pela tensão 1 e
por último no R1 e chegamos no A novamente. Essa é uma malha externa. Então, malha é um circuito fechado. Você sai do nó A e chega no A novamente. Isto é uma malha. Vamos fazer um exercício e nós vamos explicando passo a passo como é a lei de Kirchhoff. Determine as correntes nos vários ramos. Bem, nós já vimos que esse circuito aí ele tem 3 ramos. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer. Lembre-se do seguinte: quem vai tomar a decisão é você. Você que vai determinar o que fazer. Vamos lá. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, escolher o sentido do percurso em cada malha. Como nós temos 3 malhas aí, você vai ter que escolher o sentido. Existem 2 sentidos: o sentido horário e o sentido anti-horário. Essa é uma decisão que eu tomei e resolvi fazer, tá? O sentido em horário. Você pode ver a seta aí, ó, tanto nas 2 malhas aí interna, eu fiz o sentido horário. Você pode escolher sentido anti-horário. A decisão é sua. Você que vai escolher sentido horário ou sentido anti-horário. Então, eu escolhi o sentido horário. Segundo passo, escolher o sentido das correntes em cada nó, ramos e malha. Bem, nós temos 2 nós aí. Esse pontinho em vermelho aí. Um está na parte de cima e a outra na parte de baixo. Então, nós vamos escolher o sentido da corrente. É você que vai escolher esse sentido aí. Eu escolhi o seguinte. Aí, ó, a corrente passando pelo resistor de 2,5 aí, ó. Eu coloquei como fosse corrente 1. Essa é a nossa corrente 1, que está passando pelo resistor de 2,5. O que o I1 está fazendo? Essa corrente I1, ele está entrando nesse nó. E está saindo deste nó mais 2 correntes. O I2, que está descendo. E o I3, que está indo para a direita, passando pela resistência de 1 ohms. Essa foi uma decisão minha, mas você toma a decisão que você quiser. Terceiro, numerar as malhas. Bem, nós sabemos que nós temos 3 malhas aí, então nós vamos colocar os números nela. Bem, chamamos de malha 1 nesse circuito que está à esquerda, e de malha 2 no circuito que está à direita, e malha 3 no circuito externo. Aí você fala assim: poxa, ficou meio confuso, não entendi essas malhas. Vamos separar cada malha para você entender. Aí, ó, essa é a malha 1 e a malha 2 e a malha 3 do nosso circuito. Eles estão separados para você entender quais as 3 malhas que temos aí. Bem, agora que nós já enumeramos as malhas, qual é o próximo passo que nós vamos fazer? Fazer as equações das malhas. Lembra que eu falei que vocês precisam saber o sistema de equações do primeiro grau. Você é que vai fazer essas equações. Vamos lá, entender como é que nós vamos montar essas equações aí. Bem, vamos ver as equações das correntes. Bem, vamos numerar aí. O nó A está o nó em cima e o nó B na parte de baixo. Vamos ver o nó A. O que está acontecendo aí com as correntes? Eu tenho a corrente I1 entrando no nó A. E saindo do nó A, nós temos a corrente I2 e a corrente I3. Essa é uma das leis de Kirchhoff, a lei dos nós. No nó B, na parte de baixo, o que nós temos aí? Nós temos o I2 e I3 entrando no nó B e o I1 saindo do nó B.
essas duas equações aí são iguais. Vamos fazer o seguinte: qual é a lei dos nós? A lei dos nós diz o seguinte: as correntes que entram em um nó é igual às correntes que saem. Olha aí, um nó A, a corrente que entram no nó A é apenas o I1. E o que sai é I2 e I3. Então são I1 é igual a I2 mais I3. No nó B, a corrente que está entrando no nó B é I2 e I3. Então nós temos I2 mais I3 é igual à corrente que está saindo do nó B, que é o I1. Então fica I2 mais I3 é igual a I1. Se você prestar bem atenção, é a mesma equação do nó A, que é igual à equação do nó B. Então, nós temos aí a primeira equação, I1 é igual a I2 mais I3. Agora, nós vamos fazer o seguinte: as equações das tensões nas malhas. Vamos pegar a malha. Então, nós temos quanto? 3 malhas aí. Nós vamos pegar primeiro a malha 1. O que nós vamos ver? Na malha 1, na sua esquerda aí a tensão, nós temos 16 volts. Colocamos o sinal, tá? Aí nós temos o que? O menos e o sinal mais. Temos que identificar onde está o menos e o mais dessa tensão. Isso nós já vimos em circuitos anteriores. A parte positiva e a parte negativa das tensões. Sabemos que tensão é igual a corrente vezes a resistência. Tensão é a corrente que está passando pelo resistor. É só fazer multiplicação dessa corrente com o valor do resistor. Olha, presta atenção aí nesse resistor de 2,5 ohms. Está passando a corrente I1. Qual é a tensão que tem em cima desse resistor de 2,5? A tensão aí é igual ao quê? É 2,5 vezes I1. Qual é a tensão que tem em cima do resistor aí de 10 ohms? A tensão vai ser o quê? I2 vezes 10 ohms. Seria 10 e 2. Tá? Agora, olhando o resistor aí de 1,5 ohms. Qual é a tensão que está em cima desse resistor? A tensão vai ser o quê? Esse resistor vezes a corrente que está passando nele. Então, nós temos 1,5 e 1. Bem, agora que nós vimos o que é a tensão, vamos montar a equação. Para montar a equação aí das tensões, tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, qual é o sentido da malha? Nós escolhemos o sentido horário. E também prestar atenção qual é o sentido das correntes na malha. Bem, se você olhar o I1, ele está no sentido horário. E também o sentido da malha também é horário. Os dois estão no mesmo sentido. Quando estiver no mesmo sentido, então a tensão vai ser positiva. Quando a corrente estiver no sentido contrário do da malha, ou vai ser negativo. Vamos fazer o seguinte: vamos sair do nó A, como é a malha, e voltar novamente em A. Do nó A, eu saindo dele, eu tenho que a corrente I2. Ela está no mesmo sentido que nós adotamos o sentido da malha. Como os dois são do mesmo sentido, então vai ser positivo. A tensão aí vai ser o quê? 10, vai ser mais 10 e 2. Olhando agora a tensão em cima do resistor 1,5. Em cima do resistor 1,5, nós temos a corrente I1 passando nele. Como o sentido da corrente é o mesmo sentido da malha, ele vai ser positivo. Então vai ser mais 1,5 vezes I1. Essa é a tensão. Agora vamos olhar a tensão de 16 volts. A corrente I1 vai passar por onde?
pelo essa tensão aí 16 volts. Bem, olha o sentido da malha, não é o sentido horário? Então, primeiro ela entra no negativo e depois passa para o positivo. Então, como ela está entrando no negativo, aí vai ser menos 16, porque ela está entrando no negativo, para depois passar no positivo. Então, como é o negativo primeiro, então vai ser menos 16. Olhando a corrente I1, aí, em cima do resistor 2,5. O que está acontecendo aí? Tá. O I1, ele está no mesmo sentido do sentido da malha. Então vai ser positivo, vai ser mais 2,5 vezes I1. Pronto, fizemos a primeira equação aí, que é da malha 1. Na malha 1 ficou mais 10 e 2, mais 1,5 e 1, menos 16, mais 2,5 e 1, que é igual a 0. Agora vamos fazer o quê? A equação da malha 2. Do mesmo sentido, vamos sair do nó A e voltar no nó A novamente. Primeira coisa, nós vamos fazer aí, essa tensão aí de 26 volts. Vamos colocar o positivo e o negativo. Bem, o negativo está na parte de baixo e o positivo na parte de cima. Na malha 2, a equação vai ser o seguinte: olhando a resistência saindo do nó A, nós temos o quê? O I3 passando pela resistência de 1 ohms. Então vamos multiplicar 1 ohms vezes o I3. Então vai ser o quê? Mais. Por que é mais? Porque o sentido da corrente é o mesmo sentido que foi adotado para a malha. Então vai ser mais 1 que multiplica I3. Bem, agora nós temos a tensão aí de 26 volts. Bem, olha o sentido da malha. Primeiro ele entra no mais, para depois sair no menos. Então, já que ele entra no mais, então vai ser mais 26 volts. Continuando. Olhando a resistência de 1 ohms na parte de baixo aí. Bem, o sentido da corrente I3 que está passando por ele é o mesmo sentido da malha, então vai ser positivo. Então vai ser 1 que multiplica I3. Agora subindo aí, passando pelo nó B, ele indo para o nó A. Vamos ver o seguinte: qual é o sentido da corrente aí? Tá. O sentido da corrente é para baixo, que é o I2. O I2 está descendo e o sentido da malha está subindo. Tá. O que vai acontecer aí? Como tem o sentido da malha é diferente do sentido do I2, ele vai ser negativo. Então vai ser menos 10 que multiplica I2, que vai ser igual a 0. Essa é a da malha 2. Vamos fazer agora a malha 3. A malha 3 é a malha externa. Vamos sair o quê? Vamos sair do nó A e dar volta na malha externa até chegar no A e montar essa equação. Qual é o sentido que nós vamos colocar para a malha externa? O meu conselho é o seguinte: se você adotar o sentido horário, coloca sentido horário para todas as malhas. Se você adotar o sentido anti-horários das malhas, então você coloca sentido anti-horário em todas as malhas. Isso vai facilitar na hora da montagem das equações. Saindo do nó A e dando volta na malha externa até chegar no A, a equação vai ficar como? Eu tenho o I3 que está no mesmo sentido da malha, que vai ser positivo. Então vai ser 1 vezes I3. O sentido da malha na tensão 26 aí, ele entra no positivo. Então vai ser mais 26. Na resistência de 1 ohms na parte de baixo aí, está no mesmo sentido da corrente com a malha. Então vai ser mais 1 I3.
No resistor de 1,5, a corrente I1 está no mesmo sentido da malha. Então vai ser positivo. Então vai ser mais 1,5 vezes I1. Na tensão de 16 volts, primeiro a malha, o sentido da malha primeiro entra no menos, então vai ser negativo, menos 16. No I1, passando pelo resistor de 2,5, vai estar no mesmo sentido da malha, então vai ser positivo. Então vai ser mais 2,5 I1, que vai ser igual a 0. Bom, montamos a equação das três malhas. Você observou que nós colocamos nas três equações aí igual a 0. Então, sempre coloque igual a 0. Agora vamos fazer a conta aí. Primeiro, na malha 1. O que nós temos na malha 1? Na malha 1 nós temos o quê? 1,5 e 1. E temos também 2,5 e 1. Nós temos que fazer a soma dessas duas tensões aí. Na malha 2, nós temos o quê? 1 e 3, e depois nós temos o outro 1 e 3. Então vamos ter que somar também esses dois aí que estão com a mesma corrente. Na malha 3, nós temos o quê? O 1 e 3, mais 1 e 3 aí, nós temos que fazer essa soma aí. Nós temos aí também que fazer a soma de 1,5 e 1 com 2,5 e 1. Bem, fazendo essa soma aí, primeiro, vamos pegar a malha 1, tá? 1,5 e 1 com mais 2,5 e 1 vai ser igual a 4 e 1. Ficando então na malha 1, 4 e 1, tá? Mais 10 e 2 menos 16 igual a 0. Na malha 2, somando 1 e 3 com mais 1 e 3 vai ser igual a 2 e 3. Então, na malha 2, fazendo a soma aí, vai ser o quê? Menos 10 e 2, mais 2 e 3, mais 26, que é igual a 0. Observe que nós colocamos em ordem crescente da corrente. Então, ficou o quê? Corrente I2 primeiro, depois I3 em segundo. Sempre vai ser assim. Quando você montar a corrente, coloca o quê? I1, I2 e I3, nessa ordem nas equações. Na malha 3, fazendo a soma aí da corrente aí, I3 com I3 aí, então nós temos que 1 e 3 com mais 1 e 3, que vai ser igual a 2 e 3. Depois nós temos 1,5 e 1 com 2,5 e 1. Fazendo a soma aí, nós temos que 4 e 1 mais 2 e 3 mais 10 é igual a 0. Pronto, montamos as três equações das malhas. A lei das malhas é a seguinte, ela é a segunda lei de Kirchhoff. Tá? E ele afirma que a soma das potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a 0. Por isso aí, nós montamos a equação e todas elas ficou igual a 0. Agora nós vamos fazer nas três equações o seguinte: os números vão passar para o lado direito do sinal de igual e as correntes vão ficar do lado esquerdo. Tá? É a equação do primeiro grau. Então nós temos aí 4 e 1 mais 10 e 2 é igual a 16. O 16 agora é positivo, ele era negativo, passou a ser positivo. O mais 26, passando para o segundo termo, ele vai trocar o sinal de mais 26 para menos 26. Aí essa equação ficou menos 10 e 2 mais 2 e 3, que é igual a menos 26. E na terceira equação aí, o mais 10, passando para o segundo termo, ele vai ficar menos 10. Aí ficou 4 e 1 mais 2 e 3, que é igual a menos 10. Nós temos aí as equações necessárias para a gente fazer o cálculo. Temos 4 equações. Uma equação que é da lei dos nós e 3 equações da leis das malhas. Bom, vamos agora
usar essa equação aí. É sistema do primeiro grau. Você precisa saber sistema do primeiro grau para resolver. Vamos substituindo a equação 1 na equação 2. O que nós vamos fazer aí, fazendo essa substituição aí? Sabemos que a equação 1 é I1, que é igual a I2 mais I3. Substituindo aí, na equação 2, aonde tem I1, nós vamos colocar I2 mais 3. Aí fica 4, que multiplica I2 mais 3, mais 10 I2, que é igual a 16. Fazendo a multiplicação aí do 4, nós vamos ter 4 I2, mais 4 I3, mais 10 I2 igual a 16. 4 I2 com mais 10 I2 vai ser 14 I2 mais 4 I3, que é igual a 16. Vamos numerar essa equação aí como a número 5. Agora nós vamos o quê? Vamos substituindo a equação 1 na equação 4. Fazendo essa substituição aí, o que nós vamos ter? No lugar de I1, nós vamos colocar quem? I2 mais I3. Nós vamos ter o que? Substituindo, vamos ter 4 que multiplica I2 mais I3. Mais 2 I3 que é igual a menos 10. Fazendo a multiplicação aí, vamos ter 4 I2 mais 4 I3 mais 2 I3 que é igual a menos 10. Nós temos aí mais 4 I3 mais 2 I3. Fazendo a soma aí, vamos obter 4 I2 mais 6 I3, que vai ser igual a menos 10. Vamos numerar essa equação aí como a número 6. Agora nós passamos do quê? Ter 6 equações. Equação 1, equação 2, equação 3, equação 4, a equação 5 e a equação 6. Nós não substituímos na equação 3. Por quê? Porque a equação 1, ela fala que I1 é igual a I2 mais I3. Então, como nós não temos o I1 na equação 3, não substituímos. Bem, agora nós temos o quê? Um sistema aí do primeiro grau. Vamos agora resolver o sistema aí. Resolvendo esse sistema, vamos pegar a primeira equação 3 com a equação 5. Resolver ela. Nós temos aí menos 10 I2 mais 2 I3, que é igual a menos 26. E a outra equação 14 I2 mais 4 I3, que é igual a 16. Você vai resolver o sistema do jeito que você sabe resolver, multiplicando a equação 3 por menos 2. Então, o método que vamos já dar a adição. Então, multiplicando aí a equação 3 por menos 2, nós temos o quê? Menos 2 vezes menos 10 e 2 vai ser igual a 22. Menos 2 que multiplica mais 2 e 3 vai ser igual a menos 4 e 3. Menos 2 que multiplica com menos 26 vai ser igual a mais 52. Bem, montamos a nossa sétima equação aí. Agora vamos fazer a soma, tá, da equação 7 com a equação 5. Somando aí. Por que nós iremos somar? Tá? Justamente para sumir com o I3. Tá? Eliminando o I3 aí vai ficar muito mais fácil para a gente. Fazendo a soma, o que nós temos? 22 com 14 e 2, 22 com 14 e 2 vai dar 34 e 2. Menos 4 e 3 com mais 4 e 3 dá 0. Então podemos cortar ele. Bom, a corrente 3 sumiu da nossa equação. Nós temos aí 52 com mais 16 é igual a 68. O 34 está multiplicando, passa para outro termo dividindo. Então, I2 vai ser igual a quê? 68 dividido por 34. 68 dividido por 34 é igual a 2. Pronto, já achamos a corrente I2. O valor da corrente I2 é 2 amperes. Substituindo o valor de I2 na equação 3. Então, nós temos aí, I2 vale
2. Então vai ser o quê? Menos 10 que multiplica 2, mais 2 e 3, que é igual a menos 26. Menos 10 vezes 2 vai ser igual a menos 20. Então vai ficar menos 20 mais 2 e 3, que é igual a menos 26. Vamos passar esse menos 20 para o segundo termo. Vai ficar 2 e 3, que é igual a menos 26, com mais 20. Ficou mais 20 porque era menos 20, mudou de termo e passou a ser mais. Menos 26 com mais 20 é igual a menos 6. A equação ficou 2 e 3, que é igual a menos 6. O 2 está multiplicando com o i3, vai passar para outro termo, dividindo. Então vai ficar i3 é igual a menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então a corrente I3, o valor dela é igual a menos 3 amperes. O I2 nós já temos o valor, e I3 também nós já descobrimos o valor. É só fazer a soma delas que vamos achar o I1. Então nós temos I1 é igual a 2 menos I3. O I1 vai ser igual a menos 1 ampere. Pronto, já achamos as três correntes. I1 vale menos 1 ampere, I2 vale igual a 2 amperes e I3 igual a menos 3 amperes. O que isso quer dizer? Esse sinal do I1, que é negativo, e o sinal de I3, que é igual a também negativo, o que quer dizer esse negativo aí? Bem, eu escolhi que o I1 estava entrando no nó A e saindo do nó A, I2 e 3. Esse é o sentido que eu escolhi. Mas a minha escolha, tá? Ela não foi real. O sentido real das correntes é o seguinte: o I1 está saindo do nó A, o I3 está entrando no nó A e o I2 saindo do nó A. Então, o negativo aí, que nós achamos de menos 1 ampere na corrente aí, é porque estava no sentido que nós escolhemos aqui, ao contrário. Por isso que ficou negativo. Tá? No circuito aí, ó, no sentido da corrente real, tá? É esse circuito aí. Na próxima aula também nós vamos fazer o cálculo de um outro circuito para aprimorarmos o nosso aprendizado. Eu quero agradecer você que está me acompanhando aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.